Projeto de Lei Ordinária número 5.226/2017, iniciativa professor Euler Felipe Braga Cortes, dispõe sobre medidas obrigatórias para o reaproveitamento e reciclagem do óleo de cozinha em estabelecimentos do município. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9501, em 25 de abril de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.636, em 9 de novembro de 2017. Substitutivos gerais 3129/2018, 3136/2018. A votação é global e simbólica e a aprovação de maioria simples em primeiro turno. Vamos à leitura dos dois substitutivos apresentados. Professor Euler, substitutivo geral. Artigo 1º. Institui o programa Óleo Dindim, segundo o qual os condomínios, supermercados, hipermercados, shoppings, clubes sociais, instituições de ensino privado, locais de práticas religiosas, hospitais privados e postos de combustíveis, denominados pontos de coleta, na presente lei, devem manter bombonas destinadas à coleta de óleo de cozinha usado. Parágrafo 1º. Para o cumprimento da finalidade disposta nesse artigo, os pontos de coleta deverão dar a devida divulgação das atividades de coleta para que a população tenha conhecimento das formas de armazenamento do óleo de cozinha usado, dos dias do recolhimento desse resíduo, dos danos que seu despejo pode causar ao meio ambiente e da importância da reciclagem. Parágrafo 2º. As bombonas destinadas à coleta de óleo de cozinha usado obedecerão às legislações urbanísticas e sanitárias vigentes, sendo instaladas em locais de fácil visualização. Artigo 2º. Os pontos de coleta ficarão obrigados a reciclar os resíduos coletados ou destiná-los às empresas que possuam licenças de operação para o transporte e a reciclagem dos resíduos de óleos e de gorduras no Estado do Paraná. Artigo 3º. A coleta de óleo de cozinha usado começa na residência ou estabelecimento de trabalho local em que esse resíduo líquido, preferencialmente sem impurezas, como restos de alimentos, deverá ser armazenado em um recipiente com as embalagens PETs. Parágrafo único. Quando o recipiente estiver cheio, o usuário deve levá-lo até o local adequado nos pontos de coleta e acondicioná-lo em bombona fechada. Artigo 4º. A instalação, utilização e limpeza das bombonas é responsabilidade dos pontos de coleta. Parágrafo único. A higienização deve ser realizada frequentemente, de acordo com as normas ambientais e sanitárias vigentes, para não impossibilitar a utilização das bombonas. Artigo 5º. Fica estipulada a multa de 400, está escrito 400 e entre parênteses R$500 para os pontos de coleta que descumprirem o que está estabelecido nesta lei, dobrando-se o valor em caso de reincidência. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação. Leitura do outro substitutivo. Substitutivo de diversos vereadores. Proposição 3136/2018. Artigo 1º. Institui o programa Óleo Dindim, segundo o qual os estabelecimentos industriais e comerciais denominados pontos de coleta na presente lei devem manter recipientes destinados à coleta de óleo de cozinha usado. Parágrafo 1º. Para o cumprimento da finalidade disposta nesse artigo, os pontos de coleta deverão dar a devida divulgação das atividades de coleta para que a população tenha conhecimento das formas de armazenamento do óleo de cozinha usado, dos dias de recolhimento desse resíduo, dos danos que o seu despejo pode causar ao meio ambiente e da importância da reciclagem. Parágrafo 2º. Os recipientes destinados à coleta de óleo de cozinha usado obedecerão às legislações urbanísticas e sanitárias vigentes, sendo instaladas em locais de fácil visualização. Artigo 2º. Os pontos de coleta ficam obrigados a reciclar os resíduos coletados ou destiná-los às empresas que possuem licença de operação para transporte e a reciclagem de resíduos de óleo de gorduras no Estado do Paraná. Artigo 3º. A coleta de óleo de cozinha usado começa nos estabelecimentos descritos no artigo 1º dessa lei, local em que esse resíduo líquido, preferencialmente sem impurezas, como restos de alimentos, deverá ser armazenado em um recipiente adequado. Parágrafo único. Estabelecimentos que estão dispensados do que dispõe esta lei serão definidos de acordo com a legislação vigente. Artigo 4º. A instalação, utilização e limpeza dos recipientes é responsabilidade dos pontos de coleta. Parágrafo único. A higienização deve ser realizada frequentemente de acordo com as normas ambientais e sanitárias vigentes para não impossibilitar a utilização dos recipientes. Artigo 5º. Em caso de descumprimento do disposto dessa lei, aplicar-se-á o disposto na Lei Estadual 19.260, de 5 de dezembro de 2017, ou outro diploma legal que o substitua. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nesse artigo para os casos omissos.
Artigo 6º. Essa lei entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação. Em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, havendo emenda apresentada após o encerramento do termo da proposição principal, junto às comissões permanentes, submetemos à deliberação do plenário o adiamento da discussão e votação para remessa à comissão competente para apreciação do mérito. Então, temos 2 substitutivos geral. Coloco aos senhores vereadores que forem favoráveis à apreciação do projeto nessa sessão ordinária, permaneçam como estão. Aprovado. Então, vamos à discussão do projeto e dos 2 substitutivos gerais. Em discussão, para discutir, vereador, autor, professor Euler. Concedemos a palavra por 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras, servidores da casa, aqueles que nos acompanham também pela internet. Esse é um projeto que já foi discutido 10 sessões atrás e para o qual foi solicitado o adiamento em virtude de haver dúvida se o projeto conflitava ou não com uma lei já existente no município e com uma lei estadual. Então, eu preparei uma apresentação para deixar bem claro qual o conteúdo do projeto que eu proponho e depois também qual o conteúdo da lei municipal e da lei estadual, para confrontar os 3 e os senhores e senhoras poderem perceber se há ou não alguma similaridade. O projeto de lei que eu proponho, aí só uma explicação, o porquê do meu substitutivo geral, seguindo uma dica do Bruno Pessutti, onde estava lá escrito, no meu caso, postos de combustíveis, ele solicitou, deu a dica de falar para trocar para postos de combustíveis, Estava postos de gasolina e ele falou que ficaria mais adequado, e é verdade, como postos de combustíveis, que é uma coisa muito mais genérica, a denominação também correta. E também, como tinha emendas no projeto original, para unificá-lo num único texto, eu fiz o substitutivo geral, mas mantendo quase que na íntegra o texto original. O artigo 1º é o artigo que de verdade define o projeto. Eu falo o seguinte, os condomínios, supermercados, hipermercados, shoppings, clubes sociais, instituições de ensino privado, locais de práticas religiosas, hospitais privados e postos de combustíveis, denominados pontos de coleta na presente lei, devem manter bombonas destinadas à coleta de óleo de cozinha usado. Então, qual é o intuito desse projeto? Aumentar na cidade de Curitiba o número de pontos de coleta para o óleo de cozinha usado. Eu havia comentado na outra ocasião que 1 litro de óleo de cozinha usado, quando despejado direto no ralo... Uma parte na sequência, Bruno. Já concedo. 1 litro de óleo de cozinha usado, quando despejado no ralo, na pia, ele chega a contaminar entre 40 mil e 1 milhão de litros d'água. Então, em virtude até de uma conversa com o Departamento de Meio Ambiente da Sanepar, é que esse projeto surgiu, para atender uma demanda, em especial da Sanepar, que gasta muito dinheiro mensalmente para fazer, de novo, a limpeza da água que está contaminada por óleo. Sem falar de outros problemas, entupimentos de ralos, pias e encanamentos em geral, porque forma-se um retículo nesse encanamento, e isso ajuda a obstruí-lo, como se fossem nas veias, e nas artérias, que nós temos entupimento por gordura também, assim acontece também nos ralos. Então, o intuito desse projeto é um só, em especial fazer com que em residências, em condomínios, em prédios, e também em pontos em locais de muita frequência de pessoas, como é o caso de escolas, hospitais, postos de combustíveis, nesses locais a gente tem a bombona para receber o óleo de cozinha usado, estimulando que as pessoas não despejem mais diretamente no ralo. Então,
objetivo do projeto, aumentar o número de locais de coleta, fazendo com que a coleta seja feita de uma maneira mais adequada e aumente, né, a quantidade de resíduo, no caso de óleos e gorduras, aumente a quantidade de resíduo que vai ser coletado no município. Na ocasião, até comentei também dos outros benefícios, né? Esse resíduo, esse óleo que é coletado, depois de ser feita a reciclagem dele, ele é vendido. Existem empresas que sobrevivem disso, existem pessoas, recicladores que sobrevivem disso, porque é um material que tem alto valor agregado. 1 litro de óleo usado chega a ser vendido a R$ 1,80. Então, tem um alto valor para as pessoas que fazem a reciclagem desse material. Então, esse é o meu projeto, né, com o seu substitutivo, é disso que ele trata. Passando agora para a lei municipal que já existe, naquela ocasião fui indagado se ele não conflitava com a lei municipal. Não, tem a lei municipal e a estadual, tem as duas. Então, primeiro a lei municipal, olha o que ela fala. Os resíduos especiais, conforme definidos na presente lei, devem ser objeto de tratamento e destinação final diferenciada dos demais resíduos sólidos urbanos, ficando proibida a sua disposição para coleta pública, seu descarte sobre qualquer forma, em qualquer local. E ao artigo 4º, o artigo que mais está relacionado ao intuito dessa lei municipal. Os fabricantes nacionais, os importadores, os distribuidores e os revendedores dos produtos geradores dos resíduos especiais previstos na presente lei são responsáveis pela coleta nos pontos de revenda, condicionamento, armazenamento, coleta, transporte, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, bem como pelo passivo ambiental e pela recuperação ambiental de áreas degradadas quando causados por sua disposição inadequada. Ou seja, a lei municipal trata de um outro tema, apesar dos óleos estarem incluídos nos resíduos especiais, mas trata de um outro tema que é a logística reversa. Ou seja, ele fala que os produtores de óleo, sejam eles nacionais ou importadores, e os distribuidores, eles têm uma responsabilidade sobre esse tipo de resíduo, devendo promover também, se possível ali, quando possível, a reciclagem disso. Mas isso não trata, isso é absolutamente diferente da lei que eu estou propondo, que é colocar, principalmente em condomínios, nos prédios e condomínios horizontais, uma bombona, para que essa bombona possa ser utilizada para receber o óleo. Então, são dois temas absolutamente diferentes. Hoje foi protocolado um outro substitutivo geral, e esse outro substitutivo geral, a justificativa que apresentaram para ele é o seguinte: o presente substitutivo geral faz-se necessário para adequação à lei estadual 19.260, de 5 de dezembro de 2017, que já regulamenta a questão ambiental que se trata a posição-alvo. Particularmente, com todo o respeito a quem protocolou esse substitutivo, ele trata de outro assunto completamente diferente. A lei que eu estou, o projeto de lei que eu estou propondo trata de um tema, e esse outro substitutivo geral que está sendo proposto trata de um tema absolutamente diferente. Não tem o menor nexo um substitutivo que venha substituir algo que não tem relação com ele. Então, olha qual é a lei estadual. A lei estadual, segundo a qual esse outro substitutivo estaria sendo colocado, ela fala o seguinte: ela dispõe sobre medidas de coleta e reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal e animal de uso culinário e seus resíduos a fim de minimizar os impactos ambientais que seu despejo inadequado pode causar. Aí vem o artigo 2º. Os estabelecimentos industriais e comerciais que utilizam óleos e gorduras de origem animal ou vegetal para uso culinário próprio ou para preparo de produtos a serem comercializados ficam responsáveis pelo descarte adequado de seus resíduos, respeitando o seguinte. Bom, a lei estadual, ela fala sobre estabelecimentos industriais e comerciais que utilizam óleo. Ótimo, é uma lei que tem uma certa serventia. Ela vai falar de estabelecimentos como indústrias e comércios que utilizam óleo e devem, para isso, fazer a destinação adequada dele. O que eu estou propondo não tem absolutamente nada a ver com isso. E se não tem nada a ver com isso, não pode ser substituído na sequência, por isso. O que eu estou propondo, já concedo, o que eu estou propondo é uma lei, como eu repito, para estimular a coleta de óleo, em especial em
condomínios, em residências, em prédios, em escolas, em hospitais, e não a respeito de estabelecimentos industriais e comerciais. Para industriais e comerciais, já existe a lei estadual. Então, a lei municipal não tem por que ser regulamentada de novo, falando sobre organizações industriais ou comerciais. Ao contrário, precisava no município uma lei que falasse a respeito dos condomínios, das escolas, dos hospitais e de outros locais de grande fluxo. Então, com todo o respeito ao substitutivo que foi feito por diversos vereadores, mas ele não tem nenhuma relação com a minha proposição original. Concedo a parte ao vereador Felipe Braga Cortes. Primeiramente, vereador, eu agradeço por ter convidado para assinar junto o projeto. Nós tivemos agora recentemente pela Comissão do Meio Ambiente, e hoje já faço o convite aos vereadores que quiserem participar da visita à Estre. Saímos 1h30 da tarde aqui da Câmara Municipal. Visitamos a Essências, que é uma empresa que trata o resíduo, e principalmente na área química e de supermercadista, enfim, de empresas, não digo só de supermercados, é que a gente percebeu lá muito transporte contratado, né, para os grandes geradores, e o supermercado é um deles. Na questão do óleo, nós contactamos com a APRAS, foram de acordo, não tem negativa nenhuma em relação a isso. Acho que o mercado é um grande coletor. A lei estadual já fala, né, nas empresas, mas aqui focando condomínios, hospitais, como Vossa Excelência fala, nós com a lei a gente consegue deixar muito claro isso e dar oportunidade a que realmente seja feito e que dê um resultado para o meio ambiente e, principalmente, na questão do saneamento. Nós temos um tema muito importante que vai ser tratado aqui, da questão do novo contrato, e estabelece também, no novo contrato da Sanepar, uma série de questões, principalmente da questão do que é jogado na rede de água pluvial e mesmo na rede de esgoto, né, que é levado para tratamento, e quanto mal faz, e o óleo é um deles. Então, fica aqui o apoio nosso, obrigado por ter nos convidado e assinarmos juntos esse projeto. Esperamos que seja aprovado conforme está o texto, conforme uma apresentação muito clara de Vossa Excelência, aqui deixando nenhuma dúvida referente às diferenças das outras leis. Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe, por Vossa Excelência ter assinado junto o projeto. Eu não tenho dúvida, como apresentei da outra vez, eu não tenho dúvida da importância da aprovação de um projeto como esse, porque, segundo os especialistas da Sanepar, que nós fomos conversar, eles falaram, é um projeto que ele fecha o ciclo do óleo. Ao mesmo tempo que ele estimula que seja feito ali o recolhimento desse resíduo, então retira do meio ambiente um produto que é muito poluente, ele ainda permite aos recicladores que possam fazer a geração de emprego e renda com isso, e no final fecha-se o ciclo entre os consumidores, produtores, e também pessoas que sobrevivem, né, desse resíduo que tem alto valor agregado. Vereador Pier Petruccello. Euler, primeiro te parabenizar, porque, claro, eu acho que a discussão é extremamente importante, você tem trazido bons projetos aqui, tem trazido bons projetos para o debate, já te disse isso, quando nós aprovamos aqui a questão dos surdos, da legenda, enfim, nos cinemas. A pergunta que eu te faço é a seguinte, hoje, para você ter o alvará desses estabelecimentos, nós temos que ter um plano de gerenciamento dos resíduos. Para que você tenha o alvará, é obrigado a ter esse plano de gerenciamento. Então, eu queria saber se você fez algum tipo de estudo ou não, estou te perguntando isso para até a gente poder discutir melhor, de como isso vai impactar na liberação desses alvarás também. Porque uma escola hoje não precisa desse assunto da bombona para ter o alvará. Um hospital também não precisa.
Então, até do que com base até no decreto 983 que regulamenta esse tipo de situação. E digo mais, repito, tua lei é boa. Ninguém, em nenhum momento, acho que ela seja uma lei ruim. Mas o artigo 8º, ele fala lá que toda pessoa jurídica que comercialize óleo. Então, parece que você está tentando ampliar para outros lugares. E aí, não sei se é isso, porque no artigo 8º ele diz assim, ó, toda pessoa que comercializa, da lei estadual, eu estou dizendo, que comercialize óleo de gordura animal e vegetal, só quem trabalha com este material. Entende? Então, é essa dúvida também que eu fiquei, que eu não consegui entender. Porque o artigo 8º da lei estadual até peça mais tempo ali, acho que o Euler vai querer mais uns... Por favor, prorrogar por 10, 15 pode ser 10 minutos, acho que dá. Então, fica esses dois questionamentos, lembrando que a lei é boa, mas a gente tem que tentar aqui fazer um debate propositivo. Parabéns. Obrigado. Eu não entendi o questionamento sobre o artigo 8º. O artigo 8º da lei estadual. R$19.260. Então, se puder, só repita para mim, por favor, o questionamento. Artigo 8º. Considere-se receptor de óleos e gorduras de origem vegetal e animal de uso culinário e de seu resíduo toda pessoa física ou jurídica que comercialize óleos e gorduras de origem vegetal e animal de uso culinário como substituto de um produto comercial ou que os utilize como matéria-prima em processo industrial. Então, parece que você está ampliando para todos, mesmo para aqueles que não utilizam. Essa é a minha pergunta. São duas questões realmente diferentes. Quem comercializa, quem produz óleo, a lei estadual regulamenta que, por ser um produtor, por ser um comerciante desse produto, ele tem responsabilidade sobre esse produto, como se fosse a espécie da logística reversa. Você sendo o produtor, você de alguma forma produzindo algo que agride o ambiente, você tem que saber, você tem que destinar isso adequadamente. A lei que eu estou propondo não trata disso. A lei que eu estou propondo ela é para estimular a arrecadação de óleo de cozinha usado em vários locais onde hoje as pessoas simplesmente despejam nas pias e nos ralos. Então você está lá na tua casa, ao invés de você simplesmente despejar no ralo e poluir o ambiente, não, lá no teu condomínio teria uma bombona e essa bombona seria ali utilizada para que todos os moradores do prédio pudessem fazer esse descarte. Muitos prédios hoje já fazem isso por conta própria, por iniciativa. Aqui na própria Câmara tem. Aqui na Câmara nós temos aqui uma bombona para o recolhimento de óleo, o que não impediu a Câmara de ter alvará de funcionamento. A Câmara continua funcionando sem ter esse alvará para o manejo do óleo de cozinha, sendo que tem aqui uma bombona para isso. E a mesma coisa os condomínios. Os condomínios não precisam de alvará para ter o seu... Mas os hospitais e as escolas, sim. Então, aí que fica um Mas é que eles não vão fazer o manejo, né? Eles simplesmente vão ser captadores, e aí tem uma empresa, e essa empresa precisa ter o alvará. A própria lei, a própria projeto de lei fala isso, que as empresas que vão fazer o manejo desse óleo, que não é o hospital nem a escola simplesmente tem a bombona para receber, mas a empresa que faz o manejo, essa empresa ela tem que ter não só o alvará de funcionamento para operar com óleo, como também o alvará para transporte, segundo consta ali no IAP. Repito, o projeto é bom e nós já chegamos a essa conclusão. Não seria o caso, minha opinião, de Vossa Excelência fazer uma proposição ao Executivo para não gerar gastos, por exemplo, aos hospitais, ou então fazer de repente, não sei, escolher uma escola, um hospital para fazer um teste de como isso vai funcionar, porque quando nós legislamos aqui, e sei que você tem procurado entender a questão da legislação a fundo, nós estaríamos obrigando alguém a colocar essa bombona. E aí nós também vamos estar gerando custo para esse hospital, custo para essa escola que hoje ele não tem. Então, quando nós obrigamos, talvez a gente fazer alguma medida mais educativa, porque, por exemplo, com um condomínio, como é que eu vou legislar em cima desse condomínio? Então,
são esses detalhes que me preocupam um pouco, mas entendo, talvez fosse o caso até de Vossa Excelência, não sei, claro que é a função do vereador é legislar, a gente entende e acho isso muito bom, mas uma proposição executiva, uma sugestão, poderia ser mais profícua a sua ação. Então, fica aí, Euler, e se me permite até fazer essa colocação, tenho maior respeito e admiração por você e tenho essa liberdade para te fazer esse comentário. Mas o projeto ele é interessante, mas me preocupa, por exemplo, numa igreja, né? Você vai colocar a bombona em todas as igrejas, quer dizer, me parece um pouco complexo, então o meu à parte seria mais ou menos nesse sentido. Eu agradeço, já concedo, senhora, agradeço inclusive o comentário que o vereador Pierre fez agora. O que algumas pessoas podem encarar como um custo, vai gerar um custo para a igreja, vai gerar um custo para a escola, para o hospital ou para o próprio condomínio, na verdade o custo é zero. Existem diversas empresas já em Curitiba que elas estão disponibilizando bombonas para aqueles que desejem ter nos seus locais, porque essas empresas, na verdade, acabam ganhando com isso. Então, ela deixa a bombona na escola, ela deixa a bombona no condomínio, no hospital, e mensalmente ou semanalmente, de acordo com o volume de óleo gerado, ela passa a recolher esse óleo. Então, ela gratuitamente deixa ali, passa a recolher óleo, quando não, ainda fornece a esses locais produtos de limpeza, em troca do óleo que está sendo recolhido, com o qual é feito o detergente e tudo mais. Então, para esses pontos de coleta, não só não é gerado nenhum custo, como muitas vezes é gerado receita, né? Porque eles podem vender esse óleo para essas empresas ou podem receber esse pagamento em detergente, em produtos de limpeza. Então, não há custo nenhum para ninguém, ao contrário, fecha-se o ciclo com receita para aqueles que forem os coletores desse óleo. Vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigado, vereador professor Euler. É um projeto maravilhoso, não vejo nada de complexo. Aliás, tem projetos que vêm a essa casa muito complexos e está passando em regime de urgência sem nenhum debate. Mas eu acho apropriado o debate sobre esse incentivo de coleta de óleo. As igrejas, aí eu falo, a nossa igreja é a maior igreja aqui de Curitiba, é esporádico o uso de óleo. E isso, como Vossa Excelência disse, vai gerar recurso, então vai ser muito bom. Além do que, nós temos os grandes geradores, que já o município não tem custo nenhum com os grandes geradores, com as grandes igrejas. Por exemplo, lixo hospitalar, a responsabilidade é toda do hospital. Então, essa determinação, esse incentivo a essa coleta do óleo é muito apropriado, considerando que nós chamamos a nossa cidade de uma cidade ecológica. Né? Então, vem sim trazer benefícios grandiosos, não tem como não enxergar os grandes benefícios em relação ao incentivo e coleta do óleo, que tanto tem feito mal à natureza, desde entupimento de pia das donas de casa, eu acho que é bem aproveitado e vai gerar, sim, recurso. Nosso voto, com certeza, será favorável a esse projeto. Muito obrigada. Vereador. Agradeço, vereadora Noêmia Rocha. A parte ao vereador Osias Moraes. Obrigado, vereador Euler, em que pese o seu projeto é muito bom para a nossa população e a natureza, mas eu ainda volto ao comentário que fiz na primeira vez em que o seu projeto veio à discussão, a contrapartida com o cidadão. Em São Paulo, eles fizeram um projeto em que o cidadão juntava 2 litros de óleo e ganhava 2 barras. Ao deixar na bombona, aquele proprietário da bombona, quem estava recolhendo, já devolvia 2 barras de sabão ou um detergente. Como o senhor falou, do proprietário aqui, no caso, o estabelecimento, a igreja, o hospital, que vai recolher, então, ele recebe para o hospital. Mas o cidadão, a minha preocupação é que, para o cidadão que está em casa, juntar e levar na bombona, para ele, é mais fácil derramar na pia. Se ele não tiver uma contrapartida, se ele não for estimulado, é mais fácil ele jogar na pia. Então, a minha preocupação é, vamos estimular os locais, mas e a população? E a população que é o geral, que gera o óleo, que faz o uso do óleo? Então, a minha preocupação dentro do projeto é essa, vereador Euler. Obrigado. Bom, é lógico que, se eu pudesse premiar todas as pessoas que jogam o lixo
corretamente, seria o ideal. Imagine, a pessoa que faz separação do lixo ganha 1 quilo de arroz, ou ganha alguma coisa. Lógico que é impossível que a gente estimule dessa forma, e difícil também que a gente possa legislar obrigando alguém a fazer essa contrapartida, né? Porque a contrapartida, obviamente, ela tem um custo. Eu acho que o cidadão ele já ganha por ter um ambiente menos poluído. Essa já é uma contrapartida bastante importante. E sem o projeto, essa pessoa não tem onde descartar e certamente vai descartar na pia. Com o projeto, ela passa a ter uma alternativa para descarte. Pode não ser premiada monetariamente, né, por exemplo, com sabão, mas pelo menos é uma alternativa no local adequado para ela descartar. E, como eu comentei antes, mais 5 minutos, por favor, acho que tinha 15, né? Eu pedi só 10. Mais 5 minutos para Vossa Excelência. Como eu comentei antes, existem muitas empresas que fazem essa contrapartida. Na hora de recolher o óleo, eles trocam por detergente, eles trocam por alguns produtos de limpeza. Eu só não vejo como, pela legislação, a gente obrigar que sempre haja essa contrapartida, mas eu sei que muitas empresas ou pagam por esse resíduo ou destinam realmente alguns produtos de limpeza em troca dele. Vereador Hélio Virbinski. Vereador Euler, parabéns pela discussão e pelo projeto. Obviamente, aqui todos querem defender o meio ambiente e o mérito do projeto não deve nem ser discutido. Só que, constitucionalmente, é o que me parece que a dúvida da maioria dos vereadores é a obrigatoriedade de se fazer isso, gerando alguns problemas depois na emissão de alvará, enfim. Então, a minha sugestão seria que colocasse, não de forma obrigatória, mas de forma voluntária, ou por adesão, ou achar uma redação melhor dos condomínios que quisessem colocar, dos postos que quisessem, dos hospitais que quisessem. E, aceitando a sugestão do vereador Pier, também de achar alguns locais que pudesse ser feito um trabalho de experiência para ver como isso iria funcionar. Eu sou a favor do projeto, só acho que há inconstitucionalidade na obrigatoriedade disso e ainda impondo multa, né, a quem não queira aderir. Então, a minha sugestão é que mudasse de obrigatoriedade para achar um termo mais adequado aí, que isso fosse feito por adesão e de forma voluntária. Obrigado pela contribuição. Vereador, de forma voluntária, hoje já é. Hoje, quem quiser ter no seu condomínio uma bombona, já pode colocar. Então, não há necessidade de um projeto de lei para que isso seja voluntário. Voluntário, as pessoas já podem fazer isso a qualquer momento, mas não fazem. Não fazem e despejam o óleo na pia, no ralo. Então, particularmente, eu penso que tenha que ser por meio da força da lei para que a gente consiga realmente coletar uma maior quantidade de óleo na cidade e, consequentemente, ter menos óleo nos rios, nos lagos, sendo despejado aí nas pias. Então, eu não consigo ver como que voluntariamente, a não ser com uma maciça ação educacional que talvez saia mais caro do que tudo isso, além do, lógico, as crianças aprendem isso na escola e é importante que aprendam mesmo, mas voluntariamente, infelizmente, não tem dado resultado. Algumas coisas, infelizmente, tem que ser por força de lei, até que, sei lá, daqui a alguns anos, a lei talvez não seja mais necessária, quando as pessoas estiverem educadas a respeito do tema. Então, eu penso que a lei seja importante para realmente estimular a coleta de óleo no nosso município. Não vejo inconstitucionalidade e, particularmente, acho que a CCJ também não viu, visto que foi aprovado por todos os vereadores que acompanharam o relator. Então, obrigado pela contribuição, apesar de eu particularmente discordar. Bom, agradeço, não tendo mais ninguém pró parte, agradeço a atenção de todos, em especial pela discussão a respeito de um tema tão importante. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Para discutir, vereador Dr. Volmir. Concedemos a palavra por 15 minutos. Discussão, o projeto e os 2 substitutivos.
Bom dia, senhores vereadores, senhor presidente. Eu queria esclarecer, na primeira discussão, quando foi retirado de pauta o projeto, mas a questão da constitucionalidade. Quando nós alertamos, professor Euler, né, no primeiro momento que veio esse plenário, deixar bem claro que jamais, momento algum, foi com o intuito de barrar ou segurar algum projeto, mas foi uma observação quando surgiu o conhecimento dessa lei estadual. Deixar claro também, os senhores vereadores, vereador Noêmia, que até mencionou-se a questão da nossa CCJ. Apenas lembrar aos senhores que foi dada entrada nesse projeto no ano passado e veio esse plenário agora. Mas durante esse processo de análise da CCJ e demais comissões, entrou um projeto estadual, foi aprovado e sancionado pelo governo. Então, não se tinha naquele momento da análise, tanto da Procuradoria desta Casa, quanto da relatoria na CCJ, essa lei estadual, para que se analisasse haveria algum confronto ou não, professor. Deixar bem claro que não existe nenhuma movimentação desse vereador ou da CCJ para tentar barrar, mas apenas uma análise do que seria constitucional ou não. O que nos preocupa, em rápidas palavras, nós temos conhecimento, nós como legisladores, que o município ele tem a autonomia, o poder, a determinação constitucional de legislar concorrentemente, principalmente nessa matéria, com União, Estados e municípios. Mas, quando você tem uma lei federal ou estadual, nós temos que ter uma cautela. O vereador professor ele já mencionou algumas alterações que foram feitas via substitutivo. Por exemplo, quando se fala em estabelecimentos comerciais, não quero falar dos residenciais, mas dos comerciais. Comerciais, nós já temos na lei estadual. Quando se fala, por exemplo, em supermercado, hipermercado, posto de combustível, ele já está se enquadrando lá. Poderia permanecer? Pode permanecer. Qual seria uma das dúvidas que eu tenho pela questão técnica? Por exemplo, hoje um fiscal do meio ambiente do município, nós até conversamos com um fiscal, ele aplica, ele tem esse poder discricionário, ele pode aplicar uma multa, uma advertência, com base numa lei estadual ou numa lei federal. Ele pode fazer isso. Agora, a partir do momento que ele aplicar uma multa, que seja hoje, de repente, o entendimento desse plenário e seja aprovado o vosso projeto. Ali, salvo engano, Vossa Excelência colocou uma multa de R$400 para descumprimento. Na legislação estadual, ele vai aplicar uma advertência e, em caso de não sanear ou corrigir, aí virá uma multa, que o valor é outro, inclusive. Então, veja, juridicamente, você vai criar uma celeuma que pode trazer um conflito, e inclusive anular. Veja, são detalhes, vereadores, que nós pegamos aqui nesse momento, e quero ressaltar novamente a Vossa Excelência, tanto é que foi o objetivo de uma parceria com um substitutivo para tentar evitar esse confronto, né? E mesmo assim, em nosso substitutivo, nós colocamos a permanência da multa de R$500. Não observamos até essa questão da advertência da lei estadual. Então, se tiver algum ponto em comum de comercial, qual seja, então já daria esse conflito. Não vou ler para não tomar muito tempo dos senhores, mas nós tem a jurisprudência aqui, inclusive, dessa inconstitucionalidade. Porque a partir do momento que você faz uma lei que ela vai entrar em conflito total ou parcial, ela vai gerar uma inconstitucionalidade, porque ela vai esvaziar essa lei federal e estadual, e não pode. Na hierarquia, ela está abaixo. Então, essa é a preocupação. Qual outra preocupação que eu tenho saindo da técnica constitucional? Eu sei que no substitutivo e na lei foi colocado hospitais e condomínios. Preocupação que eu tenho é que se regulamente a questão dos hospitais, mas por questões que nós teremos de saúde, questão de infecções, bactérias, como será essa regulamentação? Não sei se ficaria por conta do legislativo ou caberia executivo. E também outra preocupação, vereador, é a questão dos condomínios. Quando nós temos condomínios ou loteamentos,
classe média ou média alta, eu sei que irão se adaptar. Mas quando nós temos de baixa renda, que são alguns projetos ou programas de governo, qual será o custo disso? Não terá custo, algum custo terá, o mais baixo que seja. Onde que eu entendo que nós podemos entrar numa outra situação que nós temos que pensar seria na seguinte hipótese: se for hospital, condomínio e supermercado, qual seja, então teremos as bombonas, a famosa bombona. Essas empresas terão que fazer retirada. A partir de qual momento que essas empresas começarão a cobrar por esse trabalho? Porque o vereador Uzias mencionou bem, nós vamos incentivar os cidadãos para que utilizem. E eu acho excelente, é dever nosso como cidadão, e agora, inclusive, muito bom projeto de Vossa Excelência, como parlamentar, essa preservação. Está no artigo 24 da Constituição Federal. Eu acho excelente. Mas nós não vamos criar um mercado, uma reserva para essas empresas. Por exemplo, eu moro no condomínio, colocamos a bombona, aí eu vou ligar na empresa que lida com isso, empresa A ou X, olha, eu preciso que retire. Primeiro momento, retira. Segundo momento, olha, nós temos uma taxa de R$500 para retirada, ou R$500 mês. Aí eu vou ligar na outra empresa, é a mesma situação. Então, é uma preocupação que eu tenho, vereador. Isso não é técnica, já no mérito mesmo. Senão criaremos, deixaremos empresas ou condomínios reféns da situação, que eu entendo que tem que se pensar. Obrigado, senhores, pela atenção. Seria o nosso pronunciamento. Obrigado. Continua em discussão. Para discutir, vereador Toninho da Farmácia. Gostaríamos, antes de registrar a presença do ex-vereador, acompanhando a sessão aqui na mesa, Odilon Volkmann, que acompanha o trabalho dessa sessão. Seja sempre bem-vindo, vereador Odilon Volkmann. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da Casa Legislativa. Como no primeiro dia, quando nós pedimos o adiamento, né, por algumas sessões, acho que foi 8, 10 sessões, e hoje volto para o projeto à pauta. Nós lemos com bastante atenção, prestamos bastante atenção também no que o vereador Euler falou aqui. Projeto, claro, que é um projeto bom para o meio ambiente, existem as bombonas em vários locais instaladas e, sem dúvida alguma, né, a conscientização da população faz-se muito importante. Não sou tão técnico para discutir um projeto como esse. Não tenho tanta habilidade como a Vossa Excelência, como os demais vereadores, mas uma coisa é certa, o que me preocupa na realidade é a obrigatoriedade desses projetos, quando se trata, falando de hospitais, os condomínios, já o que o doutor Volmir citou aqui, eu já tinha dito na ocasião, a nossa preocupação é aquela pessoa que daqui a alguns dias, a partir do momento que o projeto virou lei, ele vai passar a ter a obrigatoriedade de instalar essas bombonas. Porque prevê nesse projeto um valor X que a pessoa vai ter que pagar se não tiver essas bombonas. E existe alguns estabelecimentos que não têm, talvez, a condição dessa multa. A preocupação que nós temos com hospitais como tem vários hospitais aí, as várias infecções hospitalares que existem já, entendeu? Eu tive por muito tempo aí frequentando o Hospital Cajuru durante vários dias, vários meses, né, com o meu pai no estado de uma infecção que veio ainda a falecer depois de 9 meses.
numa situação como essa. E me preocupa, Noêmia Rocha, nobre vereadora, né, Vossa Excelência que disse que vai votar a favor do projeto, tudo bem, cada vereador tem sua maneira de pensar, tem sua maneira de observar e colocar aqui as suas ideias. Porém, uma coisa eu quero deixar bem claro, que no momento em que chegar, talvez, numa determinada igreja, como a Noêmia Rocha defende muitas igrejas, determinada igreja vai ser obrigada a aplicar a bombona, vai ter uma lei, e daqui a pouco, essas pessoas que hoje oferecem benefício para o cidadão, as pessoas que oferecem benefício para o cidadão na coleta desse óleo, vão estar querendo cobrar pela bombona, porque é lei. A lei é para ser cumprida. A partir desse momento, passa a ter a obrigatoriedade de se instalar essas bombonas. Uma parte, por favor. Já de imediato, nobre. Acho que 2 comentários importantes. Na questão dos hospitais, não há a menor possibilidade de a questão do óleo causar alguma infecção, alguma coisa. Não seria instalado na UTI, não seria instalado dentro dos locais de atendimento das pessoas. Essa bombona ela pode ficar no local externo do hospital, onde é o mais adequado. Fica ali, qualquer pessoa que estiver chegando para uma visita, deposita ali seu óleo, qualquer pessoa que passe pela região, deposita, sem ter que entrar no hospital. O adequado é que seja realmente em um local mais fácil de acesso ao público. Sobre a questão do custo, as empresas que hoje operam com a reciclagem do óleo, o que essas empresas mais querem é que existam pontos de coleta pela cidade e essas empresas elas fornecem a bombona a custo zero, numa forma de comodato. Eu deixo aqui minha bombona para que você me entregue o óleo. O negócio dessas empresas não é cobrar aluguel de bombona. O negócio dessas empresas é pegar o óleo para reciclar e vender, porque ele já tem um alto custo, um alto valor agregado. Então, sendo obrigatório ou não, o que essas empresas querem é que existam mais pontos de coleta e que elas possam passar ali gratuitamente, deixa a bombona gratuita e recolhe o óleo. Elas não cobram por esse serviço e nem cobrarão. O que elas querem simplesmente é a matéria-prima que hoje é jogada nos ralos e pias. Isso, nobre vereador, nessa parte eu tenho conhecimento hoje, porque eu li o projeto estadual para poder trazer, na data de hoje, né, tá conversando com o senhor, li também o seu substitutivo geral, né, mas a nossa preocupação é que hoje, sim, eles estão oferecendo essas bombonas. Então, não existe uma lei que obrigue nenhum estabelecimento a ter. Eles correm atrás para ter um ponto para a coleta desses resíduos. Entende? Isso é importante que a empresa faça. Se a empresa tem interesse, vá lá no bairro, lá e ofereça lá no mercado, olha, e conscientize o mercado para conscientizar o cidadão. Isso é importante, e essas coisas acontecer. Que a empresa vá e faça isso hoje. Porque isso, da maneira que eu vejo, que eu percebo, houve projetos na legislatura passada, vereador Euler, não é a primeira vez que está havendo um embate de um projeto como esse, de Vossa Excelência, não é nada pessoal, né? Como o senhor disse aquele dia, até eu saí do plenário, estava no gabinete atendendo uma pessoa, ouvi o senhor dizer que não é por ser oposição ou situação, não é nada disso. A nossa preocupação é com o povo. Nós trabalhamos por uma cidade, chamada Curitiba. Então, quantos projetos do senhor ali que já passou, que nós votamos, sem questionamento algum, porque o senhor tem ideias brilhantes para projetos. E o senhor faz alguns projetos que nós temos aprovado aqui, são projetos muito bons, são excelentes. Esse também não é um projeto ruim, mas é um projeto muito bom, é excelente. Mas, a partir de que esse projeto for aprovado, passa a ser obrigado, sim, alguns estabelecimentos a ter essas bombonas. Isso pode gerar o quê? Pode gerar uma comercialização
Foi um fato, houve um fato na legislatura passada parecido com esse. Veio parar lá no meu gabinete. Não vou citar o que foi, eu não quis apresentar um projeto, não estou falando do senhor, que é o caso do senhor, o senhor apresentou da sua ideia. Mas uma coisa que eu não concordei, falei, não apresento esse projeto. E houve projetos que entraram através de comissões, também que nós batemos contrário, e não foi aprovado da forma que queriam ser aprovados, por nós entendermos que iria gerar um certo tipo de comércio. Entende? E a parte de imediato ao vereador Uzias. Me surgiu uma dúvida aqui agora a respeito de custo zero. Como o nobre vereador falou que essas empresas, elas cedem a bombona. Isso é real, é o comércio deles. Mas a minha preocupação, quando se torna lei, nós temos em relação à igreja em Curitiba, com certeza nós temos mais de 5.000 igrejas em Curitiba. Isso vai gerar um custo para a empresa. Hoje ele tem locais em que ele coloca, em que não é obrigatório, mas ele tem um baixo custo de bombonas. E quando você faz a lei, tem hospitais, vai ter outros, como ele diz aqui, igrejas, como a lei sugere aqui, igrejas, hospitais, escolas, estabelecimentos, shoppings. Então, o volume de bombonas é muito grande. Isso vai gerar um custo para a empresa e ela, com certeza, vai repassar aquele condomínio, vai repassar a quem está recolhendo, ou vai cobrar uma contrapartida diferente. Com certeza, isso vai acontecer. Como Vossa Excelência disse, a preocupação quando se tornar obrigatório, o volume será muito grande. E quando ela não atender aquele estabelecimento, o estabelecimento será multado porque não colocou, não comprou. Quando a empresa não ceder a bombona, o estabelecimento vai ter que comprar. Então, fica essas preocupações, vereador. Então, a nossa preocupação, realmente, nobre vereador, é esta, porque hoje existem as bombonas, já existe. Se as empresas querem instalar, ela procure os locais, oferece o que elas têm de oferecer, porque elas dão uma contrapartida para a pessoa que está recebendo essas bombonas. Elas dão uma contrapartida. Elas ajudam, como eu disse, ela dá um sabão, sei lá o que, sei que tem uma contrapartida. Os locais onde recebem essas bombonas. Daqui a pouco, as bombonas passam a ser obrigatórias. Passam a ser obrigatórias. Entende? A partir deste momento, aí, é o que diz, vai ser uma explosão de bombonas. Porque é o seguinte, cada ponto será obrigado a instalar uma bombona. A partir do momento que não instalar, está aqui dentro do projeto uma multa de R$400 estabelecida. Está aqui, está dentro do projeto. O projeto é excelente. E outra, dentro do projeto estadual, ele prevê esses benefícios e essas empresas, elas na realidade, elas comercializam esse óleo vegetal, óleo de origem animal, esse produto. Uma parte, doutor Volmir, a princípio. Vereador. Em seguida, agora. Frisarmos realmente que é necessário, o projeto é bom, não sei qual é o formato adequado, confesso que não sabemos, e temos essa preocupação realmente de mais ou menos uma lei de oferta e procura, lógico. A partir do momento que todos forem obrigados, alguém vai ter que fornecer. Eu entendo que deve gerar um custo isso. Mas, por exemplo, uma escola particular que ela implantou o lanche saudável. Lá se proíbe ou não se usa, só um exemplo, a fritura. Nós temos salgados que são assados ou já vem pronto. Vamos lembrar que ela será obrigada a ter uma bombona de coleta. E nossa preocupação qual seja? Que na frente tenha essa cobrança. Estamos repassando um custo. E, novamente, de condomínios, que só para reforçar o seu entendimento, a sua linha de raciocínio, nós pegarmos um condomínio, um loteamento lá de baixa renda, que no momento tudo bem, vou aplicar. E na frente, quando gerar um custo. Essa é a nossa preocupação. Obrigado, vereador.
Obrigado pela contribuição, doutor Volmir. Vereador Goura, por gentileza. Obrigado, vereador Toninho. Eu só queria complementar aqui, contribuir ao debate. Eu entendo que nós vivemos uma crise ambiental sem precedentes e todas as ações que visam minimizar ou reduzir o impacto do nosso estilo de vida, do nosso consumo, elas têm que ser levadas adiante. Vai criar uma obrigatoriedade, mas a gente está vendo todos os argumentos pela preservação que vão inibir a poluição dos rios, a poluição das águas. Então, eu sou favorável à tramitação e à aprovação do projeto original do professor Euler e defendo aqui, peço voto favorável a todos os companheiros aqui do nosso plenário. Obviamente que há problematizações que vão vir na decorrência, na regulamentação da lei. E o Poder Executivo vai ter que ter essa sensibilidade para, como o vereador Dr. Volmir colocou aqui, uma escola que não tem essa produção, mas eu acho que isso vai vir posteriormente. Então, eu diria, para a gente aprovar o projeto aqui, e que isso seja regulamentado posteriormente pela Prefeitura. Sua Excelência me concede uma parte? Por gentileza, vereador Sabino. Só para contribuir no projeto, em outros momentos já discutimos esse projeto, e não só esse, assim como dos galões de água mineral numa logística reversa, né? Pneus e muito mais. Como já existe a lei estadual, então ela tem preferência sobre a lei municipal. Mas só para contribuir, a empresa Balesteiros, ela fornece óleo para as lanchonetes, bares e restaurantes, hotéis, isso já há 40 anos em Curitiba. E como é que é feito a logística reversa? Ela fornece em galões de 5, 10 e 20 litros. E as próprias lanchonetes utilizam o galão deles com o óleo já utilizado e eles levam de volta... Quantos minutos, Toninho? Só para concluir. Então, a Balesteiros leva de volta esse óleo usado, ela traz o novo, deixa o galão, leva de volta e concentra num tambor. Aí, as empresas de reciclagem, elas retiram esse óleo e fazem, então, um tratamento nele, uma utilização disso aí. É só para contribuir no debate, que eu acho que isso aí ele vai ser mais eficiente nas famílias. Bares, restaurantes, empresas, de um modo geral, já têm uma logística reversa. Obrigado. Muito obrigado, nobre vereador, pela sua experiência, a tua contribuição é muito importante. Vereador Sabino, que já vem de diversos mandatos. O substitutivo geral que foi feito, na realidade, foi embasado na lei estadual. Porque, na realidade, assim, a preocupação que a gente teve, qual é a preocupação maior que a gente teve? A preocupação maior é o seguinte, temos lá na vila, no bairro onde eu moro, né? Vou falar onde eu moro, um cidadão chamado Antônio, meu xará, né? E vou falar o nome dele porque eu conheço ele, meu amigo, eu sei que se eu falar dele aqui eu não vou ter problema algum, né? Mas ele é o velhinho da coxinha, que falam lá. Entende? Então, todos os dias de manhã, concentra-se um grande número de pessoas lá na frente do estabelecimento dele, que são 2 portinhas pequenas, tem alvará, tudo em dia, né? Faz a melhor coxinha do bairro ali. E pessoas que estão passando, que trabalham na prefeitura, passam ali tomar seu café cedo. Daqui a pouquinho, o velhinho da coxinha, que faz a coxinha para sobreviver, ele vai ser obrigado a instalar uma bombona no seu estabelecimento que não tem um espaço para isso. Não tem espaço para isso. E ele não vai poder instalar e vai ter que pagar essa multa de R$400 e vai ter que instalar, uma hora vai ter que instalar. Entende? Uma parte então, essa na sequência, é a nossa vereador. preocupação. Por gentileza, vereadora Maria Manfron. Quem? Josete. Professor Josete. Então, obrigada pela parte, vereador. Assim, entendo até a sua preocupação, né? Mas eu acredito que nós temos que fazer essa discussão com a sociedade. Como bem lembrou o vereador Goura,
né? Nós vivemos num momento de uma crise ambiental jamais vista pela humanidade, né? Eu acredito que, num processo de regulamentação, o município pode pensar em alternativas para esses pequenos comércios. Até porque hoje, né, existe uma coleta nos terminais, as pessoas que querem levar, né, seja garrafas PET de 2 litros, enfim, elas se organizam e levam nos terminais isso. Então, eu não vejo, se a pessoa física, né, o cidadão comum, pode se organizar para isso, né, e se você tiver um trabalho de conscientização, que aí eu acredito que é uma tarefa do poder público, né, da gestão de Curitiba, porque eu acho que nós tivemos já, em tempos anteriores, campanhas importantes em relação à reciclagem, né, dos resíduos sólidos, porque não campanhas, né, para conscientizar a população em relação aos riscos, né, da destinação inadequada do óleo de cozinha. Eu acho que a gente pode garantir isso, e, num decreto, pode pensar em mecanismos que sejam mais adequados para aquele pequeno comerciante. Então, eu não vejo como uma coisa impossível. Acho que cada cidadão e cada cidadã de Curitiba tem que estar consciente que ele não pode despejar o óleo de cozinha na pia ou na galeria pluvial, que, infelizmente, é o que a gente vê aqui no centro da cidade, e não são pequenos comércios, às vezes comércios grandes, que a gente vê o funcionário indo lá na galeria pluvial, despejando, né, enfim, o óleo que não vai ser mais utilizado. Então, eu acredito que o poder público, a administração municipal, tem condição de, num decreto, regulamentar essas situações mais específicas, né? Eu acho que com mais condições, porque temos a Secretaria de Meio Ambiente, temos as outras secretarias envolvidas que conhecem a realidade do dia a dia e podem dizer qual a melhor forma de destinação em casos específicos. Então, eu acho que esse não é um impeditivo para a aprovação do projeto do professor Euler, sabe? Eu acredito que é um projeto importante e que a gente tem que buscar mecanismos, né, de conscientizar toda a população, né? Não só as grandes empresas, os grandes produtores, né, de resíduos sólidos, seja lá de que espécie forem. Então, por isso, eu coloco aqui o meu posicionamento, e acredito que será o posicionamento de toda a bancada de oposição, em apoio ao substitutivo do professor Euler, pensando que o poder público, a Secretaria do Meio Ambiente e os demais órgãos envolvidos têm a condição de fazer um decreto regulamentando isso da melhor forma. Eu lembro que, quando eu apresentei o meu projeto dos fraudários, teve uma série de questionamentos, né? Mas, naquele momento, houve a busca, né, inclusive por parte do Rodrigo, que é da assessoria, enfim, da administração, do executivo, e nós apresentamos algumas emendas adaptando. E, claro, que há situações que nem sempre você consegue prever no projeto, e certamente na regulamentação o município vai, através de decreto, apontar, né, as especificidades. Então, acho que, da mesma forma, o projeto do professor Euler. Então, nesse sentido, eu não vejo nenhum impeditivo para aprová-lo da forma como está. Obrigada. Muito obrigado, professor Josete. Vossa Excelência contribuiu muito com essa parte, porque, como a senhora disse, já existe nos terminais de ônibus. A pessoa sai da sua casa com a garrafinha PET, vai lá e descarta ali o óleo, não é? Então, este é um trabalho que pode ser feito por essas empresas, pelo poder público, pela prefeitura, através de decreto, para que haja a conscientização do cidadão, que, não jogando a gordura na pia da sua casa, ele não vai estar obstruindo a saída da sua casa. Eu moro num bairro, da mesma forma nós fazemos em casa, nós separamos o óleo vegetal, o óleo, a gordura que a gente usa, é separado. Então, muitas pessoas têm essa conscientização. O que falta hoje, talvez, seja um pouco mais de ampliar, divulgar um pouco mais para que as pessoas tenham essa consciência,
divulgar um pouco mais, para que as pessoas saibam o mal que isso vem fazendo ao meio ambiente. Então... O senhor me concede mais uma parte? Pode falar, professor. Duas colocações importantes. O senhor falou a respeito do rapaz que produz coxinhas lá na região. Sim. A minha lei não fala sobre as pessoas que produzem alguma coisa e que utilizam óleo. A lei estadual é que regulamenta a respeito disso. A minha lei não fala nem sobre as indústrias e nem sobre os comércios que utilizam o óleo. Então, nesse sentido, a minha lei não impactaria de forma alguma o senhor que produz as coxinhas. A lei não fala sobre a obrigatoriedade dele ter uma bombona, não. A obrigatoriedade é dos condomínios, das escolas, dos postos de combustível, né? São outras pessoas jurídicas e físicas que teriam que ter as bombonas. E o senhor estava tratando agora sobre a necessidade da conscientização. Sim. Né? De quanto mais a gente puder divulgar isso, a melhor forma da gente divulgar a coleta de óleo é tendo pontos de coleta de óleo. Não existe outra forma melhor do que essa, que não seja aquela em que você tem várias bombonas espalhadas por vários locais da cidade e que a pessoa tenha a maior facilidade possível. Onde ela for, ela tem a chance de estar despejando óleo. O programa de reciclagem de lixo foi tão bem elaborado pela cidade de Curitiba, só deu certo por um motivo. Porque as pessoas começaram a fazer isso nos seus condomínios, começaram a fazer isso na cidade como um todo. Onde a pessoa ia, ela tinha a chance de separar o lixo, do tipo plástico, da garrafa PET, da lata. Então, pelo fato de ter isso difundido na cidade inteira, é que esse programa de reciclagem em Curitiba deu tão certo. O do óleo só pode dar certo se nós tivermos muitos pontos de coleta espalhados pela cidade inteira. Então, não tenho dúvida que nessa campanha de conscientização, a melhor forma de fazê-la é espalhando pontos de coleta por toda a cidade. Só que, infelizmente, isso não acontece por acaso. Isso não acontece espontaneamente, ou até hoje não aconteceu. Por isso, a necessidade da lei. Muito bem, professor Euler. Eu entendo o seu posicionamento, né, entendo perfeitamente. E compreendo, desde o princípio, compreendo a sua intenção é a melhor intenção possível, não é? Mas continuo pensando da mesma forma, né? Continuo batendo na mesma tecla, porque a partir do momento que isso aí, esse projeto, excelente projeto, for aprovado aqui, isso vai dar um estouro tremendo, porque é o seguinte, vai bombar essas bombonas, porque é o seguinte, a sua igreja lá do bairro, não sei onde, algum bairro, ela vai ser obrigada a colocar uma bombona lá. Vai gerar um comércio grande disso aí. Se porventura não instalar essa bombona, ela vai ter uma multa, ela vai ter um custo. Então, o poder público, os próprios donos dessas bombonas, os fornecedores, poderão fazer sim, correr atrás, divulgar e procurar os pontos para colocar essas bombonas. É isso que, na minha maneira humilde de entender, esse projeto aí. E encerra a fala, né? E fica aqui a minha colocação. Muito obrigado. Continua a discussão para discutir, vereador Pierre. Não, eu solicito apenas verificação do quórum, porque só para ver se há quórum suficiente para votação, entendendo então de que, devido à legislação estadual, eu vou pedir gentilmente que esse projeto seja arquivado, mas lembrando que o Euler fez um belíssimo projeto. Muito obrigado. Atendendo... Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereadora Noêmia Rocha. Concedemos a palavra por 15 minutos. Muito obrigada, presidente, vereadores e vereadoras. Eu entendi perfeitamente esse projeto. A questão da lei estadual a qual se refere para a derrubada desse projeto é para indústrias, é para quem comercializa, e não impede de fazermos uma lei municipal de incentivo pessoal.
A questão da bombona foi muito clara, vai gerar recurso. E eu não estou falando em relação a benécias do meio ambiente. Se nós estamos aqui em Curitiba há 320 anos e ainda não existe essa cultura de reciclagem, eu pergunto, dos 38 vereadores, quem em sua casa recicla óleo? Coisa boa. Mas não é a maioria. Só um minuto. Mas não é a maioria. Recolham na rua e façam sabão ainda. Então, a bombona não vai gerar nenhuma despesa. Exemplo de igrejas. Exemplo das nossas igrejas. As maiores igrejas são grandes geradores de lixo e já tem uma lei específica, municipal, que ela tem que ser responsável pelo seu lixo. Tem que fazer um programa de reciclagem e ela paga pelo seu lixo. E aí, vai ter lá uma bombona, é como o gás, quem mora em condomínio sabe. O litro de gás lá, o equipamento de gás, não é do proprietário, é do dono de quem vende o gás. É uma questão de concessão, o preço fica mais em conta, e aí você leva lá, e você compra o gás no compromisso de manter fidelidade com aquela empresa. O que é o mínimo, que já está nos trazendo uma contrapartida. Em relação à contrapartida das pessoas que foi dita aqui, cai por terra também, porque Curitiba tem 100 pontos de câmbio verde. Vocês sabiam disso? Câmbio verde. E está incluso no câmbio verde óleo de cozinha, que você pode ir lá, a cada 2 litros de óleo de cozinha, 2 garrafas PET, ou seja, 4 litros de óleo, você recebe 1 quilo de alimento. Então, já existe a contrapartida. Existe a contrapartida, por exemplo, para lixos recicláveis. Nós temos em Curitiba 100 pontos de reciclagem de câmbio verde, que já tem uma contrapartida para a pessoa. É perfeitamente compreensível esse projeto. Ela não tem nenhuma dificuldade com a lei estadual. Ela é semelhante, mas não é igual. Ela é parecida. Porque, na verdade, ela não é nem parecida. Ela está sugerindo a reciclagem de óleo às indústrias. A lei estadual, ela incentiva as indústrias e o comércio a reciclar. Ponto. A lei do vereador Euler incentiva a população. Exemplo, a igreja coloca lá uma bombona. Eu acho isso fantástico. Coloca lá uma bombona. Os membros daquela igreja, 1000 membros, 100 membros, 50 membros, 30 membros, vai ter lá uma oportunidade de gerar recursos para a própria igreja. Porque eles vão colocar lá, vão depositar, vão trazer em casa, vai ter lá um incentivo. Eu sei que na minha igreja, eu vou para a igreja, e aí eu vou aproveitar, vou levar meu óleo, porque lá vai gerar recursos para uma instituição de caridade, pode trocar em vender esse produto, pode gerar, por exemplo, toda a limpeza da igreja, toda a parte de produtos de limpeza vai ser mudado. Isso é um incentivo pessoal. E aí coloca-se, por exemplo, em condomínios, os grandes condomínios, por exemplo, também são geradores de grandes lixos e têm já seu trabalho. Eu achei fantástico esse projeto. Eu achei maravilhoso esse projeto. É um incentivo. Nós não falamos que Curitiba é a capital ecológica? E na hora que coloca um projeto desse, que incentiva a ecologia, que incentiva a melhoria do meio ambiente, porque tem uma lei, porque tem... Com todo respeito. Então, caros vereadores, eu vim aqui, eu não estou entendendo nada, porque foi o mais detalhado, mais didático que o professor Euler fez aqui nessa plenária, não tem como, e todas as discussões que vieram aqui, ele fez o contraponto. Olha, não pode, pode, olha, a lei é assim, não é. Então, caros vereadores, foi muito bem esclarecido. Agora, se tem um posicionamento político aqui de votar contrário, é diferente. Aí é diferente. Porque o que a gente vê numa lei simples de incentivo, de colocação de uma forma de incentivo pessoal, eu, particularmente, estou incentivada a fazer esse trabalho na minha igreja. De incentivo, sim, para que possa também gerar recurso para a própria igreja. Hospitais. A lei diz que o lixo hospitalar é responsabilidade do hospital. Ora, se tem lá uma bombona que vai
fazer com que as pessoas, eu estou com um parente lá 45 dias, eu vi lá uma bombona, vou aproveitar e vou levar. É um incentivo pessoal de reciclagem. Não é incentivo de indústria. Eu não tenho indústria de óleo, nenhum vereador aqui acha que tem indústria de óleo, nem comercializa óleo. Esses, sim, na lei estadual, são incentivados a fazer reciclagem. A lei municipal, ela é muito pessoal, e eu acho que é válido. Como foi dito aqui, Curitiba é uma referência em relação à reciclagem de lixo, mas ela teve todo um trabalho de reciclagem. Então, a contrapartida já existe. Vai fazer a normativa? Ótimo. Então, caros vereadores, eu estou bem tranquila em relação a essa questão de contrapartida para as pessoas. Estou bem tranquila em relação à diferença da lei estadual com a lei municipal. Estou bem tranquila em relação ao incentivo pessoal através dessas bombonas, que eu achei fantástico, que não vai ter custo nenhum, ao contrário, vai trazer um retorno para as igrejas, para os hospitais, para os condomínios. Então, com muita tranquilidade, votaremos favorável. E não tem como não votar favorável a um projeto como esse. Uma parte, por favor, vereadora. Ah, pois não. Eu acho o seguinte, onde algumas pessoas veem problema, outras veem oportunidade. Algumas pessoas são pessimistas, outras são otimistas. Onde algumas pessoas acham que a bombona vai gerar custo, outras, como a senhora, acham que vai gerar receita. E é verdade. O recolhimento do óleo, aquele óleo você não precisa entregar gratuitamente a ninguém. Você pode vender esse óleo para as empresas que são ávidas por esse produto, afinal, esse é o produto delas. Essas empresas não são vendedoras de bombonas, essas empresas são vendedoras de óleo. Então, elas dão a bombona em troca de poder pegar esse óleo. E, às vezes, até pagam por esse óleo. Então, é exatamente isso, onde algumas pessoas enxergam crise, outras enxergam oportunidade. Algumas pessoas são otimistas, outras só veem coisas ruins. Muito obrigada. É como aquela história que um vendedor de sapato mandou dois vendedores de sapatos para um país, e aí um mandou um recado dizendo assim, me leva embora para casa, que aqui ninguém usa sapato. O outro disse assim, manda uma quantidade imensa de sapato, porque aqui ninguém usa sapato. Então, a leitura que é feita em relação a um projeto como esse. Vamos tentar o tema. Então, caros vereadores, a importância desse projeto, eu me admiro, uma cidade se considerada ecológica, vendo uma oportunidade de incentivo à reciclagem de óleo, que é um mal que se joga no bueiro, se joga em todos os lugares, nos rios, que polui todo o rio, e aí a gente acha uma solução, um incentivo de reciclagem, e aí diz, não é compreensível. Porque a justificativa é porque tem uma lei estadual. Volto a afirmar. A lei estadual, caros vereadores, é muito clara. Indústria, eu sou industrial, eu produzo óleo, então eu sou obrigado a incentivar todo mundo, a minha empresa a reciclagem. O outro é que é comércio, vai incentivar. Esse não, esse projeto vai de encontro. Pessoa, vou me incentivar, porque eu estou indo para a minha igreja normalmente e vejo lá uma bombona. Hoje eu esqueci de trazer o óleo, mas eu vou levar esse óleo, porque vai beneficiar uma instituição. Vai ser benéfico, por exemplo, na troca para compra de cesta básica para pessoas que não têm. Então, há todo um contexto de melhorias. A gente não está falando, inclusive, do meio ambiente, a gente está falando de questões pontuais. Vereadora Maria Manfron. Obrigada pela parte. O que eu vejo nesse projeto, que ele não precisa se tornar lei, que nem nas escolas, o que poderia ser feito é conscientizar as crianças e as famílias, tivesse um recipiente lá para essas escolas receberem os litros ou um vidro que são guardados para... Não precisaria exatamente ser bombonas, porque dentro das escolas, até onde eu sei, não pode fritar nada, que é tudo assado, que foi uma lei já. As municipais já recebem a comida feita, então não gera óleo. Então, o que poderia ser feito, sim, seria uma conscientização da população, que eu acho que seria mais viável, a entregar este óleo reciclável
nas escolas, onde elas também gerariam, venderiam esse óleo e gerariam um custo para as escolas. Então, sempre para ter uma reforma, uma coisa, seria uma sugestão que eu daria, mas não como forma de lei. Que fosse uma conscientização da escola, das escolas, a fazerem isso. Né? Muito obrigada, vereadora. Muito obrigada. Mas daí a gente tinha que parar de fazer lei nessa casa, porque a maioria das leis é para legitimar o que está acontecendo. Já acontece isso em Curitiba. Só está legitimando. Por exemplo, não colocar bombonas. Qual a dificuldade de colocar bombonas se não vai ter custo para o município? Qual a dificuldade? Por exemplo, se você chega num ambiente e tem uma lixeira só, você joga todo o lixo naquela lixeira. Quando a igreja ou o ambiente, ele incentiva a reciclagem, ele põe 2 lixeiras. É só isso que está acontecendo. Uma lixeira para papel, para não sujar papel, outra lixeira com lixo orgânico. É exatamente isso que está sendo feito aqui. Incentivando a ter um local de colocar o óleo, e isso não gera custo ao município. Ao contrário, gera recursos a quem fizer essa reciclagem. É fantástico o incentivo a isso. Volto a afirmar, eu vou na minha igreja e não tem bombona. A partir do momento que tiver, eu vou levar meu óleo lá, porque eu sei que além da reciclagem, a gente vai estar gerando recursos para a instituição que a igreja defende. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Outra coisa, não precisa de força de lei. Desde quando no país que nós vivemos não precisa de força de lei? Tudo precisa de força da lei. Senão não é efetivado. Com a lei, ainda muitas pessoas não cumprem, imagine sem a lei. Então, caros vereadores, não tem como não ver um projeto como esse, benéfico para a nossa cidade, ecologicamente correta. Não tem como não aprovarmos um projeto que não traz despesa nem impacto financeiro, ao contrário, incentiva, sim, a pessoa a fazer a reciclagem do óleo. E volto a afirmar, como você aprendeu a fazer a reciclagem do lixo, quando você vê 2 lixeiras onde você está, você vendo, sim, a bombona de óleo, você vai, sim, incentivar a colocar o seu óleo lá, gerando recursos para a instituição. A não ser, volto a afirmar, a derrubada desse projeto, não vejo diferente, a não ser uma questão meramente política, e porque o vereador autor não faz parte da base. Muito obrigada. Para discutir depois, senhor presidente. Desculpe, vereador, desculpe, só peço excusa. Vereador? Vereador Osias, com a palavra, o senhor pediu? Tá ruim aqui. Para discutir depois do vereador. Então o senhor fica inscrito após o vereador Felipe Braga Cortes. Vereador Felipe, Obrigado. 15 minutos prorrogáveis, Vossa Excelência tem para a discussão do projeto. Obrigado, presidente. Como disse, tenho a satisfação de assinar junto esse projeto e quero aqui aproveitar, o pessoal coloca na tela, eu vou ler para vocês a questão da lei municipal e, na outra tela, a lei estadual. Então, vamos à lei municipal antes. Os resíduos especiais, conforme definidos na presente lei, devem ser objeto de tratamento e destinação final, diferenciadas dos demais resíduos sólidos urbanos, ficando proibida sua disposição para coleta pública, seu descarte sobre qualquer forma, em qualquer local. Então, não vai ter coleta pública referente a isso, né? Fica bem claro. Os fabricantes nacionais, os importadores, os distribuidores e os revendedores dos produtos geradores dos resíduos especiais... eu vou ler inteiro aqui. Dos produtos geradores dos resíduos especiais previstos na presente lei, são responsáveis pela coleta nos pontos de revenda, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequados dos resíduos, bem como pelo passivo ambiental e pela recuperação ambiental das áreas degradadas, quando causados por sua disposição inadequada. Então, essa é a lei que existe de 2010. Agora, vamos à lei... Não, a outra, anterior. Isso. Não. Volta mais uma. Isto. Então, o que fala a lei? Eu não li a estadual ainda. Eu vou ler a estadual.
dispõe sobre a medida de coleta e de reciclagem de óleos, gorduras em origem vegetal e animal, uso culinário e seus resíduos, a fim de minimizar os impactos ambientais que seu despejo inadequado pode causar. Os estabelecimentos industriais e comerciais que utilizam óleos e gorduras de origem animal ou vegetal por uso culinário próprio ou por preparos a serem comercializados ficam responsáveis pelo descarte adequado de seus resíduos, respeitando o seguinte. Então, na lei estadual de 2017, 19.260, fala sobre os estabelecimentos comerciais. Né? E o que fala a nossa lei a respeito dos condomínios, dos hospitais, enfim, dos pontos de coleta, pode ser como é que chama, os terminais de ônibus e escolas. É esse o foco da lei. O que, conversando com o Euler, nós poderíamos fazer uma proposta, e acho que vem de acordo com o que o vereador Toninho da Farmácia, a preocupação na questão das multas. Eu acharia, talvez, adequado, o artigo 5º, fica estimulada a multa de R$400 aos pontos de coleta que descumprirem. Nós poderíamos perfeitamente fazer uma modificação nesse artigo e deixar esse artigo para que fosse regulamentado em decreto do município. Como que faria isso? Um decreto que a estrutura do município poderia realizar, poderia fazer, claro, a Secretaria do Meio Ambiente com certeza envolvida, talvez dentro de um programa de governo, como foi a coleta verde, a troca, que por um bom tempo existiu na cidade de Curitiba. A troca verde, eu não sei, o câmbio verde. Eu não sei hoje como está o câmbio verde, até vou fazer um questionamento junto à Secretaria, mas poderia ser dentro de um programa e nós poderíamos não ter mais esse problema, vereador Toninho, na questão da multa para quem não cumprisse. Isso seria via um decreto e de uma forma que fosse viabilizada como um programa de governo. Isso aqui pode ser um programa de governo. Tem tudo para ser. O importante é que se aprove a lei. Então, nós pedimos realmente que a lei seja aprovada, tem viabilidade técnica, sim, para ser cumprida, trará com absoluta certeza, amanhã nós estaremos votando aqui, e eu estarei discutindo em breve com vocês, apresentando o meu voto, já que foi em regime de urgência, e amanhã será votado em primeiro turno, o novo contrato da Sanepar, que prevê uma série de condicionantes, e o município também obrigações referente ao que é colocado na rede de esgoto. E tem sim um grande problema, grandíssimo problema, o óleo da cozinha, enfim, o óleo utilizado, o resto do óleo, que muitas vezes é descartado na rede de esgoto. Então, a cidade tem que avançar. Isso que está sendo previsto aqui no projeto de lei, já existe. Já existe em outros locais, em outros países. Por que não Curitiba sair na frente e fazer com que isso aconteça? O povo de Curitiba, ele tem um chamamento muito forte, quando é chamado para essa questão ambiental, como foi lá atrás, quando iniciou-se o lixo que não é lixo, com propagandas extremamente inteligentes que fizeram para que se separasse o lixo, Curitiba foi pioneira. E hoje, a separação do lixo já é uma coisa real, em vários municípios. Infelizmente, Curitiba, região metropolitana, hoje estaremos na Estre, e tenho absoluta certeza, infelizmente, estaremos vendo lá muito lixo que poderia ser reciclado. Falta o quê? Falta um novo programa, um novo projeto. A secretária Marilza afirmou, e torcemos que isso aconteça, que seja colocado em prática um novo edital, colocado na praça, um novo edital, contratando empresas
é aberto até para internacional essa licitação, com um novo sistema para a coleta e o destino final do lixo da cidade de Curitiba, com áreas de transbordo, com reutilização do gás metano, enfim, precisa avançar. Por que não uma lei aprovada por essa casa, pelos vereadores, trazendo um assunto, como dizem todos, o assunto é importante, a lei é boa, mas se a lei é boa, vamos aprovar. Deixa o município regulamentar o que nós temos de dúvida quanto à efetividade da lei. A lei pode ser aprovada e pode ter um período, nós temos 120 dias da lei, mas a gente pode também, dentro de uma regulamentação, fazer um projeto piloto. Nós fizemos um projeto piloto junto com o Conselho Regional de Farmácia, anos atrás, quando foi aprovada por essa casa, a nossa lei de nossa autoria, em conjunto com o Conselho Regional de Farmácia, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, que trata o resíduo do remédio usado, o descarte do medicamento. Fizemos um ano, professor Euler, um ano, com 53 farmácias, um projeto piloto. Deu resultado. As redes privadas hoje fazem a coleta. Tem equipamento para isso, tem equipamento eletrônico que com o código de barra separa o remédio. Foi aprovado aqui. Eu me lembro quando foi aprovado, tinha muita dúvida. Nós mesmos tínhamos dúvida, porque não tinha no Brasil, até hoje, nenhuma lei que tratasse da logística reversa para os remédios. Lá em Brasília, tem câmeras setoriais, eu não sei se o termo é câmara setorial, mas tem câmeras técnicas que tratam da logística reversa. Item por item. Lá tem uma câmara que trata do remédio, do medicamento vencido. Até hoje, não teve uma solução, porque quando você faz uma lei federal, a característica de Curitiba é diferente da outra cidade do norte e nordeste do país. Então tem que se fazer um projeto de lei que seja amplo e deixar quem que vai regulamentar? O município, não é nem o Estado. Por que não é o Estado? Uma lei estadual, ela pega a característica do Estado como um todo, de 399 municípios que tem o Paraná. Agora, vocês acham que uma lei como essa, estadual, ela vai atender a característica de Curitiba? Talvez não, porque aqui tem um sistema talvez melhor, ou talvez pior, pela quantidade. Então, a lei municipal é de extrema importância. Se aprova uma lei dessa e se regulamenta, o prefeito pode vetar alguns itens da lei e não fazer um substitutivo, desculpe, que Vossa Excelência assinaram, quem assinou, que simplesmente não tem nada a ver com o escopo da lei. Então, eu volto a dizer, se é da base ou se não é da base o projeto, se tem que ser aprovado porque tem que ser da base, eu acredito que não seja isso, espero, porque aqui tem que ter democracia, né? E se o projeto é bom, tem que ser aprovado. Se existe dúvidas, volto a dizer, na questão dos remédios vencidos, medicamentos vencidos, nós tínhamos muita dúvida. O que a gente fez? Fomos buscar, junto a quem recolhe, quem recicla, só dá para reciclar as caixas, né? Evidente. O remédio tem que dar um fim, e não no aterro, e não no vaso sanitário. Então, fomos buscar essa informação, montamos um grupo de trabalho que tinha 2 universidades, tinha Conselho Regional de Farmácia, Indústria Farmacêutica do Paraná, 2 delas, e fizemos um projeto piloto, da qual o ex-prefeito Gustavo Frutti foi na assinatura. E esse projeto piloto, veja o que aconteceu, vereador Pierre, que eu acho que o bom é a gente discutir. Eu acho que a discussão é importante, seja ela qual o resultado que vai dar. Quando fizemos a análise, um ano depois, foi levantada estatisticamente a análise, esses dados que a cidade de Curitiba, através desse projeto piloto, do qual a Secretaria Municipal de Saúde participou, foram levados a Brasília e fazem parte
da Câmara que está analisando para efetivamente ter uma lei federal da logística reversa dos remédios. Por que não Curitiba? Pode ser até adaptado o que está aqui, pode ser até modificado, o prefeito pode até vetar, mas na regulamentação, faça-se um projeto piloto de 1 ano, traz para quem? Traz quem mais usa o óleo, que usa e evidentemente tem que descartar um maior volume, eu não sei, provavelmente os restaurantes da cidade, né, provavelmente quando for a coletar, vão estar os moradores que através da coleta num terminal vai ser coletado. Essa empresa ou essas empresas que fazem do resíduo transformar, efetivamente fazer a logística reversa, eles que produzem, geralmente é assim, a logística reversa, quem produz tem que dar conta da reciclagem ou do destino final, que esses parceiros participem de um programa, que a prefeitura pode dar ao meio ambiente qualquer nome a esse programa, com comunicação, com publicidade, e passe a ter, depois de 1 ano, um resultado e talvez adequações ao programa. Né? Aqui foi dado um nome ao programa, pode ser mudado. Então, eu vejo com extrema importância que a Câmara, nós aqui como vereadores, escutando a população, escutando os setores, aqui o professor Euler foi atrás de informações, foi atrás do que ele acredita, nós assinamos junto pelo projeto, fomos buscar junto alguns setores comerciais, porque até então não tinha uma lei estadual, né? Os supermercados já fazem, mas podem fazer muito mais. As escolas, algumas fazem, mas podem fazer muito mais. Então, eu indicaria aqui, primeiro, a retirada por algumas sessões, para que possa adequar a questão da multa, se for de comum acordo de Vossas Excelências, para colocar como que o prefeito, via decreto, regulamente, e fazer até uma sugestão, talvez, de um projeto piloto, que o município faça pelo prazo de 1 ano, para que tenha um resultado e que possa avançar. Os remédios avançaram, gente. Curitiba deu um pontapé inicial. As farmácias privadas, hoje, fazem a coleta. Por quê? Porque existe uma lei municipal que diz que o destino final daquele morador, ou aquele curitibano, que tem o remédio na sua casa, ou ele leva. Tem mais 15 minutos? O senhor tem mais 15 minutos. Nosso tempo regimental está quase se esgotando. Se os vereadores entenderem que a mais gente 5 esgota minutos, o tempo, então. Mais tarde, amanhã vereador continuamos Felipe. a discussão. Um minutinho mesmo. Se os Uma vereadores parte, né? entenderem que a gente pode discussão- encerrar a sessão e deixar esse projeto para continuar a Pode discutir ser. amanhã, Pode ser. ou então, pode ser? Pode ser. Então o senhor tem o tempo. Só queria uma parte na mais, sequência. mais, Eu vou dar uma parte. mais 10 minutos, vereadores. Eu vou colocar já para o senhor. Então, assim, acho que aqui nós estamos, a intenção não é o convencimento de vocês ou não. Eu acho que até a gente trocar, nesse momento da votação, trocar ideias para ver o que a gente pode construir. Então, eu vou voltar ao exemplo que foi dado. Vejam, tem projetos que a gente consegue construir e fazer com que ele aconteça, desde que tenha vontade política, interface com o setor, que é fundamental, né, e o entendimento, né, de que o projeto vai ser positivo para o meio ambiente, para a cidade, etc. Esse entendimento, nós que temos que fazer muitas vezes, porque cabe a nós aqui escutar, atender, examinar, ver o que é possível ou não. E assim foi feito nesse projeto. Pode ter erros? Pode. Talvez erros não por conta nossa, mas por conta de não ter dado a oportunidade de saber como vai funcionar isso. Então, o que foi construído aqui com o descarte de remédio, eu posso afirmar para vocês que foi um sucesso, dito por quem trabalhou. Eu, vereador,
após aprovar aqui, eu acompanhei, porque daí cabia a Secretaria Municipal de Saúde, a Anvisa, ao Conselho Regional de Farmácia, a fazer esse trabalho por 1 ano de análise. Tudo que foi analisado, o projeto em si, foi encaminhado para Brasília. E de lá já existe uma pauta muito positiva relacionada a isso. Eu tenho certeza que a questão do óleo de cozinha irá avançar se nós dermos a oportunidade para que esses atores, esses que fazem parte dessa cadeia, entre aspas, produtiva do resíduo do óleo de cozinha, se estabeleça. Como é que funciona hoje, lá do passado, a latinha de alumínio? Na hora que o cara que está catando, lá para o fim, no final da cadeia, todos estão ganhando, de alguma maneira. Então, eu tenho certeza que o resíduo do óleo de cozinha vai ter essa cadeia, nós precisamos dar a oportunidade para que isso aconteça. E mais um exemplo eu vou dar aqui, daí eu vou dar os apartes. A questão que a gente tratou, e na época era a vereadora Roseli, se não me engano, e o vereador Derosso, se não me engano, a lei do resíduo da construção civil. Até hoje, nós não chegamos num denominador, porque a cadeia produtiva do lixo da construção civil, desde da ponta do pequeno gerador até a usina, não está fechada. Não dá lucro. E daí tem que ser subsidiado, provavelmente, pelo poder público, alguma coisa para as usinas não fecharem. Eu tenho absoluta certeza que isso pode avançar. Eu queria só dar uma parte, vereador Pierre, o vereador Tico, quem? Vereador Hélio? Obrigado, vereador Felipe, muito obrigado por ter me concedido essa parte. Só esclarecer de que não é uma questão política, até porque nós passamos e aprovamos o projeto do vereador Euler na semana passada, semana retrasada, um projeto importantíssimo com relação aos surdos. Nós aprovamos um belíssimo projeto, se não me engano, com quórum quase que absoluto e total, mais de 33 ou 34 votos favoráveis. Então, só para desmistificar o que a vereadora Noêmia Rocha havia colocado, então não há nenhum tipo, muito pelo contrário, até disse isso aqui o professor Euler, existem bons projetos dele vindo para a pauta. Sugiro que a oposição continue fazendo os bons projetos que nós estamos trazendo para a pauta, vários deles, porque essa é uma Câmara, logicamente, democrática. A gente sabe, não esconde isso, de que existe oposição e situação. Isso faz parte também do nosso processo democrático aqui na casa e no país, é assim. Isso não é nenhuma irregularidade, muito pelo contrário. Mas é importante sempre que os debates permaneçam e fiquem nesse tom de harmonia, para que quem ganhe, no final das contas, seja a cidade de Curitiba. Muito obrigado, vereador Felipe. Obrigado. Uma parte, eu não sei se o Tico Kuzma ou o Hélio, que pediu antes, eu me perdi. Tico. Obrigado, vereador Felipe Braga Cortes. Na verdade, Vossa Excelência, que é um dos autores do projeto também, com o vereador professor Euler, traz muito bem a discussão, citou no início a lei municipal da logística reversa, que realmente não tem a ver com o projeto, fala da lei estadual que tem a ver com o projeto em relação àqueles fornecedores, né, desse tipo de material. Inclusive, na lei estadual, ele fala, ele coloca um limite àqueles fornecedores que têm mais de 50 metros quadrados que devem, né, dispor aos seus clientes dessas bombonas, não fala bombonas, fala, né, materiais para feito armazenamento. Agora, só, vereador professor Euler e o vereador Felipe, que são autores, dizer, às vezes, do amadurecimento do plenário e de nós, legisladores. O vereador Felipe, que é um dos autores do projeto, ele propõe que o projeto seja adiado para que seja realmente aprovado com algo que possa ser executado e sancionado pelo prefeito. Ele coloca que, de repente, se tira a multa, ou aqui, que primeiro se coloque uma notificação para que esses estabelecimentos, um aviso, né, não está cumprindo a lei, na próxima você pode ser multado, algo nesse sentido. Então, vereador, eu só nesse sentido que eu falo desse amadurecimento que na reunião passada, ou na sessão que foi adiada, Vossa Excelência colocou como uma revolta em relação a algo da base. E hoje quem pede adiamento é o vereador Felipe, que não é da base, inclusive é um autor do projeto. Então, que esse plenário, que saia uma lição que sim, sempre nós podemos melhorar
aperfeiçoar os projetos para que o executivo, na prática, consiga realmente fiscalizar e o cidadão consiga cumprir a lei da melhor forma possível. Então, nesse sentido, que eu cumprimento Vossa Excelência. Eu queria só afirmar... Uma parte, quando possível, também. Afirmar que eu conversei com o professor Euler, essa questão de alterar, mas fazer uma proposta nova, e para isso, infelizmente, não se pode fazer agora. Agora, como o projeto talvez não seja votado hoje, poderia ser um entendimento para a próxima votação. E queria dizer, não é a questão de não aprovar o projeto do vereador Euler e do Felipe Braga Cortes. A questão é muito maior que isso. Isso aqui é um tema que nós vamos ter que tratar na Câmara. Temos que tratar. Se não foi, por algum motivo, tratado nas comissões como devia, chegado mais amadurecido aqui, foi por culpa nossa mesmo, né? Porque as comissões estão aí para fazer a discussão sobre esse tema, né? Então, eu diria que seria muito ruim para a Câmara Municipal de Curitiba simplesmente votar contra o projeto e esse projeto, infelizmente, não ir adiante e não tratar mais desse assunto. Então, se fosse possível, para a gente ter um entendimento, principalmente da questão da multa, deixar isso para a regulamentação, num programa da Prefeitura, sinceramente, eu tenho certeza que o vereador Euler também vê com bons olhos. Mas o que não dá é para a gente ficar jogando, não vai agora, vai depois, e daí chega aqui com uma mudança e simplesmente não é aprovado. Eu diria que isso daí sim que é frustrante, porque a partir do momento que nós estamos discutindo aqui, que sai na imprensa, sai na mídia, tem muita gente interessada em relação a isso. Muita gente que quer, talvez, ser motivada a pegar o seu óleo e levar num terminal. Às vezes falta motivação, e a motivação, muitas vezes, é de uma lei, infelizmente, que tem que impor. Mas depois de um tempo, essa lei fica tão simples, que não fica mais impositiva. Passa a ser um prazer daquela pessoa poder contribuir. Vereador professor Euler, Hélio, desculpe. Só para encaminhar... Só um minutinho, o senhor tem 30 segundos só para encaminhar. Mas então eu peço mais o restante. É porque nós estamos com o prazo regimental esgotado já. Então amanhã vai continuar. Podemos continuar amanhã. Amanhã. Obrigado, vereador. Desculpe, devido... Eu até, infelizmente, amanhã não vou estar presente, mas tudo bem. Vamos lá. Esgotado o prazo regimental...